Olha, nós vamos agora conversar com o advogado Ian Cavalcante. Ele vai falar com a gente sobre as consequências da injúria racial e moral no ambiente de trabalho. Ele tem um dado importantíssimo. Eu fiquei pasma. E posso dizer para vocês que a gente nem imagina que seja tão grande assim. Ele é que vai poder conversar com a gente e falar um pouco mais sobre esse assunto. E é importante que você que está agora assistindo o nosso programa, se você tem alguma dúvida, você não precisa se identificar. Porque às vezes a pessoa tem um certo receio de dizer quem é, de onde é. Mas se você tem alguma dúvida sobre o assunto, se você quer entender um pouco mais sobre os seus direitos, né, é importante também que até os próprios empresários, né, se vejam dentro dessa situação para ficarem atentos, porque o Ian Cavalcante, que é advogado, vem falar com a gente sobre esse assunto. Né? As consequências da injúria racial e moral no ambiente de trabalho têm mexido com a cabeça de muitas pessoas e é importante também porque tem o lado do dever, tem o lado do direito e é bom que as pessoas fiquem atentas também. Até uma forma de você se prevenir diante das situações. E é com ele que nós vamos conversar agora. Então vem comigo para que a gente possa conversar com o Ian. Ian, fiquei pasma. Muito bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço, estou aqui à disposição e vou responder todas as perguntas. Pois vamos começar logo falando desses dados que eu fiquei pasma e eu acredito que quem está em casa também vai ficar. É porque eu acredito que as pessoas não sentem essa dor. A vítima sente essa dor. Esse dado que eu trouxe para você, ele é do ano de 2021, em que até agora 31 mil ações para tratar desse assunto já foram interpostas na Justiça do Trabalho. 31 mil ações. Até hoje. Em 2019, esse assunto foi tratado num ranking, né, feito pela Justiça do Trabalho. Ele ficou na colocação 88. Então, de todas as demandas brasileiras, a Justiça do Trabalho ela fez uma avaliação e olha quanto que as pessoas demandam sobre esse assunto. E aí vem aquela preocupação. Diante de um dado como esse, isso é preocupante. Muito. Isso é preocupante, porque numa época em que as pessoas estão tristes, desanimadas, com medo de perder os seus empregos, né? E ao mesmo tempo com a autoestima lá embaixo. Muitos tentando se reerguer, muitos tentando se reinventar, alguns tentando segurar o que tem, ainda tem que passar por esse tipo de situação. Volto a dizer, é uma situação que as pessoas às vezes acham que é normal. Aí um negrinho, é uma moreninha, é um cabelinho, um pichain, que às vezes as pessoas não sentem a dor daquelas palavras. Elas não têm noção da onde aquele link vai na pessoa. Então, um sentimento próprio que nós devemos, na atualidade, se preocupar. A gente tem que pensar duas vezes antes de falar, antes de colocar um apelido, antes de destratar, antes de colocar para fora aquele mau sentimento. Pensar que existe uma outra pessoa que tem sentimento e que ela deve sim ser respeitada. As pessoas sempre gostaram muito de brincar com a situação e as brincadeiras às vezes são aceitas pelo outro. Mas até que ponto essa brincadeira é aceita? Em que local você tem esse tipo de brincadeira? Com que tipo de pessoa você tem esse tipo de brincadeira? Porque assim, às vezes você brinca com a pessoa dentro da sua casa porque você já tem uma intimidade e essa pessoa às vezes tem uma intimidade com você também. E aí, Branquelo? E aí? Né? Às vezes a pessoa tem uma brincadeira, mas existe uma situação muito diferente quando é dentro do local de trabalho. Concordo. E você falou um termo muito certo. Aceitar. E aí você tem que realmente entender se é aceito ou não é aceito. Se a pessoa gosta ou não, a pessoa não gosta. E aí quando a gente traz para o ambiente de trabalho, em que existem os pares, igual para igual, em que existe superior hierárquico, que é o chefe imediato, nós temos que nos preocupar se aquela brincadeira ela vai ficar naquele pequeno núcleo ou se ela vai se expandir para todo o local de trabalho. Se aquela brincadeira ela causa uma dor ou não causa uma dor no trabalhador. Porque isso que de fato é investigado. A gente não está falando de uma brincadeira como você acabou de falar. Ah, meu melhor amigo do ambiente de trabalho, meu melhor amigo fora do ambiente de trabalho, eu chamo ele de branquelo. A questão é quando aquela ofensa gera uma dor no trabalhador. Por que eu falei da questão do branquelo? Porque a gente fala do racial,
mas seja qualquer tipo de injúria, às vezes maltrata, machuca, fere. Assim, olha, eu tenho amigos que gostam, até acham interessante ser chamado de negrão. É negrão, tal, né? E já é de costume, a pessoa gosta. Mas, gente, a gente está falando de local de trabalho, a gente não está falando de intimidade, a gente não está falando de uma brincadeirinha, a gente não está falando de algo... cada caso é uma história. Isso. Dentro do local de trabalho, envolve todo tipo de injúria. A injúria racial envolve toda uma história. Envolve. Toda uma história de dor. Exatamente. Né? Foi até tema esses últimos dias a respeito do Big Brother, em que falar do cabelo gerou uma dor sem tamanho para um participante. É exatamente aquela dor que a pessoa sente que deve ser respeitada. Você falar, você colocar um apelido em um tom pejorativo, você tem que saber que grau de intimidade você tem com aquela pessoa. Senão, você vai ser passível, sim, de processo, de indenização, de criminalização. É punível, a gente tem que tomar cuidado. Vamos então falar dos cuidados que a pessoa tem que ter dentro do local de trabalho, quais são os direitos e quais são os deveres, o que pode levar à justiça. Certo. Eu sempre digo que a justiça como um todo é muito avaliação, certo? É um contexto, são as provas que você consegue juntar, é a avaliação do juiz acerca daquele caso concreto. Então nós temos que ter cuidado, e aí eu volto a falar novamente sobre essa questão do sentimento, nós temos que ter cuidado para aquele sentimento que é causado, aquela dor que é causada à outra parte. Se aquela dor que é causada à outra parte, ela consegue ser percebida pelos colegas de trabalho, aí você tem que aquela indenização, ela vai ser certa. Por quê? Porque o juiz vai conseguir sentir, por meio de testemunhas, por meio de provas que vão ser colacionadas aos autos, vai conseguir sentir a dor que aquela pessoa teve naquele momento. Não é fácil, Vanusa, não é fácil você conseguir colacionar essas provas. Eu tenho clientes que choram no meu escritório quando falam sobre esse tema. Por quê? Porque passam no meio da rua e é chamado, e aí, negrinho? E aquela informação, ela não é gravada. E aí? Ele está mentindo? Ele precisa mentir? Então, nós precisamos de quê? De políticas públicas para que a educação chegue até a base, para que aquilo seja iniciado desde a construção da criança até a profissionalização. Por quê? Porque aí sim nós estaremos controlando o dano a longo prazo. O que hoje nós temos é a criminalização, que por vezes as pessoas acabam não indo atrás. Ah, não vai dar em nada, não vou fazer isso. Só que não, nós temos que ir atrás dessas medidas pedagógicas. Por quê? Porque senão nunca vai acabar, só vai crescer. Isso, a gente falou aí das consequências da injúria racial, né? Que as pessoas, elas estão passando por essa situação, elas passam, no caso, você falou de prova ou não prova, no caso, não tendo prova, né? Não gravou, enfim, não foi mostrado, não tem vídeo, não está ali coletado dentro da empresa, mas as testemunhas, pessoas, elas influenciam de uma certa forma? Como é que funciona? Tudo depende da avaliação do juiz. Eu vou te dar um exemplo do que acontece com a mulher. Certo. A mulher hoje, quando sofre violência doméstica, por vezes não consegue ter provas. Não consegue. Não consegue pela situação em que passa. E os juízes hoje entendem que não precisa ser uma prova robusta. Entendeu? Então não precisa aquela prova de WhatsApp, não precisa uma gravação, não precisa um vídeo, precisa aquela informação detalhada contada pela parte. Então essa informação, ela tem poder. Então acredito eu que a justiça, ela deveria entender da mesma forma no que diz respeito a esse problema. Porque a gente trata de um problema que não é como eu disse, ele está na posição 88. Como eu disse, até hoje já tem 31 mil ações interpostas na Justiça do Trabalho. Então não é um caso isolado, é um caso que acontece rotineiramente. Como advogado, quais são as que mais chegam, que são mais fortes? As que são mais fortes são as brincadeirinhas dentro do ambiente de trabalho, mas aquelas brincadeirinhas que são somatizadas, sabe? Pela péssima condição que ele já tem no ambiente de trabalho e aquela diminuição pela condição de ser negro ou de
transparecer um preconceito. Então, aquilo ali, naquele ambiente de trabalho, que ele já tem problema familiar em casa, já tem problema às vezes... Que muitas vezes ele guarda pra ele porque ele não quer ser prejudicado profissionalmente, porque ele não quer ser o... Às vezes ele até tem aquela sensação de que as pessoas vão pensar, quer se fazer de vítima. Ou que quer ganhar dinheiro com a causa. Pronto. Só que não é direito da pessoa. A gente tem que ser tratado de forma igual, a nossa Constituição já prevê isso. Então a gente não está pedindo nada mais. Nada mais, é apenas respeito. Respeito. É isso que nós queremos. Vou te contar uma história que eu percebi também agora no BBB, daqui a pouquinho. Tá bom. Mas, ó, nós temos perguntas aqui. Bom, deixa eu ver aqui. Bom dia. Ótimo assunto. Eu passei por isso no trabalho. Sou enfermeira e a médica me tratou mal e me chamou de escurinha. Tá aí que eu ainda não tinha ouvido falar nessa? Mas o problema é esse. Olha aí. Isso é muito... Escurinha é tão ofensivo. E o sentimento, pequeno, né? Mas aí você imagina o sentimento pequeno da pessoa. A pessoa que está falando, ela realmente está falando de forma racial. Sim. Mas aí é declarado. Exatamente. Aí você imagina aquele sentimento da pessoa em escutar aquilo. E às vezes, Vanusa, nem precisa escutar. Precisa só saber que aconteceu. Até o jeito de tratar a pessoa, de às olhar vezes de não cima quer pra falar. baixo. Às vezes a pessoa não fala. Mas só o jeito de tratar a pessoa, aquilo já dói. Se você está no local de trabalho e você sente que a pessoa... até o jeito de te responder já machuca. Sim. Sim. Né? Aí você imagina, você olhar e você escutar essa expressão, escurinha, vem aqui. Você já pensou? O sentimento de dor, de angústia, de impotência naquele momento, que você não pode fazer muita coisa. E que está declarado. Sim. Então, que tá desdenhando mesmo. E aí você vê que quando eu falo em política pública, a gente fala exatamente nisso. Nós precisamos de uma política dentro da empresa. Nós precisamos que a empresa encampe essa ideia de diminuir essa discriminação, de diminuir essa diferença de tratamento. A empresa pode e deve determinar medidas nesse sentido. Então, sim, é triste, ainda mais na época que vivemos. Com certeza. Então, eu quero aproveitar e mandar um abraço todo especial para essa enfermeira aí maravilhosa. Que Deus te abençoe, que você continue trabalhando firme, viu? Olha, comentários sobre o corpo também pode ser injúria? Me fazem piada por ser obesa. Sou Antônia, da Vila Boa Esperança. Isso aqui é interessante também. Sim, não seria racial, mas pode ser injúria. É até bom que a gente fale do racial e a gente dá esse apanhado, de uma certa forma também, um pouco nesse geral, né? Sim. Tem certas brincadeirinhas que são indelicadas. Sim, e isso é penalizado. O problema é que as pessoas acabam não indo atrás. Certo? Essa estatística que nós temos hoje é uma estatística de demanda, não é uma estatística do que acontece na realidade. Porque muitas vezes, e aí eu culpo um pouco sim a justiça, de ser morosa, o sistema de delegacias, ser um procedimento também muito burocrático, isso acaba meio que causando um distanciamento da população. É nessa complicado. reparação. Mas aí, no caso, a pessoa buscando também dá processo. E dá processo criminal, dá processo civil, dá processo... se dentro de um local de trabalho causa rescisão né, da pessoa que praticou aquela conduta, então sim, existem punições sim, e elas são por vezes severas. O que aconteceu? O que a gente observa, que isso também não deixa de ser algo negativo? Com esse caso que aconteceu no BBB, a respeito do cabelo, a Camila ficou do começo até o fim usando uma peruca, né? E ela deixou bem claro que ela tinha uma certa incomodação com o cabelo, né? Mas que isso tinha que acabar, enfim. Existe uma diferença muito grande em você querer usar o que você quiser e de você ser desdenhado. Por exemplo... Sim, ela pode querer usar o cabelo com chapinha, ela pode querer usar o cabelo encaracolado, ela pode querer usar o cabelo, enfim, ondulado. É o desejo dela, assim como o desejo de qualquer outra pessoa. Até nessa hora a gente percebe que existe uma certa desdenhada da história. Tá falando disso, mas usa isso. Tá falando disso, mas tá usando cabelo liso. Mas é um direito. É um direito que você tem. O que as pessoas devem, na verdade, entender é que, a partir do momento que você acha que a pessoa não pode fazer tal coisa, ou, fala disso, mas faz isso,
você já está, de uma certa forma, colocando esse lado também. Sim, e as pessoas têm que entender que é o respeito. É o respeito. É o respeito. Eu acho que a palavra correta e adequada a esse caso é o respeito. Porque, como você disse, se eu quero usar o cabelo black, se eu não quero usar o cabelo black... Tem que ser respeitada a decisão da pessoa. A decisão da pessoa. O que nós estamos falando aqui é do racial. Exatamente. Né? É de você querer ofender a pessoa, é de você querer achar que a pessoa é pequena diante de qualquer situação. É isso que coloca a pessoa com a autoestima lá embaixo. Por quê? Porque ela já vem de uma história. É só a gente estudar e entender que existe uma dor na raiz. Mas a minha maior... E que isso acabou. Então a gente tem que viver... Acabou no sentido de respeito. De respeito, isso. Mas eu fico perguntando... Às vezes eu fico refletindo sobre isso, eu fico me perguntando, qual é o sentido? Sim. Qual o sentido de eu chegar aí pra você e falar, você é uma negrinha? Qual o sentido disso? É muito pequeno. Muito pequeno. Então, a pessoa acaba colocando pra fora aquele mau sentimento que ela tem. Aquela podridão que ela tem. Ela quer colocar o que ela tem negativo pra fora e despejar em alguém como se aquilo fosse deixá-la mais feliz ou deixá-la maior. O que, na verdade, não acontece. Não acontece. Na lei, como é que ela funciona? A pessoa pode ser presa, a pessoa paga indenização, como é que funciona para a gente encerrar? Ela pode ser presa tanto pela injúria racial, que é cometida contra determinada pessoa. Eu estou falando mal de você, eu estou atacando a sua raça, de pessoa a pessoa. Quando eu falo de uma quantidade X de pessoas que é de um momento determinado, por exemplo, eu não quero ser atendido por negros, racismo. Puro. Certo? Então, nós temos dois tipos de punição. Esse aqui é uma ação privada, esse aqui tem uma punição de até 3 anos, esse aqui cabe fiança. Injúria racial. Racismo não cabe fiança. Racismo é imprescritível. Racismo também causa prisão. Então, nós temos que tomar muito cuidado. E causa demissão. Causa demissão, por justa causa. Causa sim. Isso estou falando na esfera penal. Na esfera civil, causa indenização. Então, a pessoa, sim, ela pode pagar uma indenização à pessoa que se sentiu lesada, né, teve o seu sentimento ferido. E na esfera trabalhista, nós temos a rescisão, nós temos o assédio moral, nós temos algumas teses para punição dentro da Justiça do Trabalho. Olha, o que na verdade dói é que não precisa ninguém passar por isso. Verdade. O certo é respeito, o certo é a liberdade de ir e vir da forma como desejar, do jeito que quiser. Exatamente. Né? Então fica aqui, gente, esse lado importante. Respeite, porque os dados são gigantescos ainda. Nem era para ser tanto assim. Não era. Nós estamos em que século? Verdade. Então, absurdo. Mas quem quiser mais informações, quem quiser tirar mais dúvidas, pode ir também no seu Instagram, né? Pode sim. A gente sempre tenta colocar o máximo de informações possíveis para deixar a população sempre bem informada. Muito bom, muito bom. Lembrando que a gente esteve aqui com o Ian Cavalcante, ele que veio nos dar essas dicas importantes para que você não vá parar na justiça, viu? Tome cuidado, respeite o outro para que você seja respeitado ou respeitada.